Pai, o senhor tem 3 dias para sair daqui. A casa agora é minha, e eu preciso dela vazia. Eu olhei para o meu filho esperando que ele sorrisse, que dissesse que era brincadeira. Mas ele continuou sério, guardando uns papéis na pasta, como se tivesse acabado de fechar um negócio qualquer. Fazia apenas 3 dias que eu tinha assinado aquela escritura no cartório, passando a casa para o nome dele, acreditando que estava protegendo o patrimônio da família. Ele tinha me convencido dizendo que era melhor assim, que eu já estava velho, que se acontecesse alguma coisa comigo ia ficar tudo mais fácil para resolver. E eu, como um idiota, confiei. Assinei tudo sem nem consultar um advogado. Meu nome é Osvaldo Ferreira, tenho 68 anos, e essa história que vou contar não é fácil, mas precisa ser contada. Antes de continuar, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar esse espaço para compartilhar o que aconteceu comigo. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e quem sabe a minha não toca o seu coração, ou não lembra alguém que você conhece. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Eu nasci em Sertãozinho, interior de São Paulo, numa época em que a vida era dura, mas as pessoas tinham palavra. Meu pai cortava cana, minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa casinha de 3 cômodos, chão de cimento queimado, sem forro. No verão era um forno. No inverno a gente dormia de blusa. Mas tinha comida na mesa. Tinha respeito. Tinha amor. Meu pai sempre dizia: Osvaldo, homem que não honra a palavra não vale nada nesse mundo. Eu levei isso comigo a vida inteira. Quando eu fiz 25 anos, saí de Sertãozinho e fui para Ribeirão Preto. Consegui uma vaga de ajudante numa fábrica de autopeças. Comecei carregando caixa, varrendo o chão, fazendo o que mandavam. Mas eu tinha vontade de aprender. Ficava observando os eletricistas trabalhando, fazendo manutenção nas máquinas, consertando painéis elétricos. Um dia, o seu Mário, que era o eletricista mais antigo da fábrica, me chamou e disse: Você quer aprender ou quer só ficar olhando? Eu respondi na hora: Quero aprender, seu Mário. E foi assim que começou. Ele me ensinou tudo: como identificar fio, como usar multímetro, como ler diagrama elétrico. Eu chegava em casa à noite e ficava estudando, desenhando circuito no caderno, decorando cor de fio, tensão, amperagem. Demorou uns 5 anos, mas eu consegui virar eletricista de verdade. Passei no teste da fábrica, ganhei meu crachá novo, comecei a receber um salário melhor. E foi nessa época que eu conheci a Lourdes. Ela trabalhava na cantina da fábrica. Cabelo castanho, olhos claros, sorriso que iluminava qualquer lugar. A gente começou a conversar na hora do almoço. Ela era de Jardinópolis, tinha vindo para Ribeirão com a família. A gente namorou 2 anos. Casei com ela em 1981, numa cerimônia simples na igreja do bairro Campos Elíseos. Foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. A gente alugou uma casa pequenininha, 2 cômodos e um banheiro, mas era nossa. A Lourdes trabalhava de dia, eu trabalhava de dia e nos finais de semana a gente fazia bico. Eu consertava geladeira, ventilador, chuveiro dos vizinhos. Ela costurava, fazia barra de calça, ajustava a roupa. A gente guardava cada centavo, porque o sonho era ter a casa própria. O Rafael nasceu em 1983. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez na maternidade do hospital, eu jurei ali que ia fazer de tudo para dar uma vida melhor para ele do que eu tive. Ele não ia passar necessidade. Ele ia estudar, ia ter oportunidade. E eu cumpri essa promessa. Trabalhei dobrado. Fazia hora extra na fábrica, pegava serviço de fim de semana, fazia instalação elétrica em construção, em loja, em bar, em qualquer lugar que me chamasse. Demorou 10 anos. 10 anos juntando dinheiro, cortando despesa, abrindo mão de tudo. Mas em 1993, eu consegui comprar um terreno no Campos Elíseos. Era pequeno, numa rua sem asfalto, mas era meu. E eu comecei a construir. Eu mesmo levantei aquelas paredes. Eu mesmo puxei os fios, instalei as tomadas, os interruptores, o quadro de luz. A Lourdes ajudava carregando balde de massa, pintando parede. A gente levou 3 anos para terminar. Mas quando a gente mudou para dentro, em 1996, eu senti que tinha vencido, que tinha cumprido meu papel. O Rafael cresceu naquela casa. Estudou em escola pública até o fundamental,
Mas no ensino médio eu paguei uma escola particular. Eu queria que ele tivesse chance. Que ele não precisasse ralar do jeito que eu ralei. Quando ele terminou o colegial, fez curso técnico em administração. Conseguiu um emprego numa distribuidora de bebidas. Foi crescendo lá dentro. Virou supervisor, depois gerente comercial. Casou com a Fernanda. Tiveram o Gabriel. Meu neto. Minha alegria. Eu achava que tinha feito tudo certo. Achava que tinha construído uma família unida, mas a vida tem dessas surpresas amargas que a gente não espera. A Lourdes morreu faz 4 anos. Câncer no pâncreas. Foi rápido demais. Em 6 meses ela foi embora. Eu fiquei perdido. A casa ficou vazia, silenciosa demais. O Rafael aparecia de vez em quando, trazia o Gabriel, mas eram visitas rápidas. Sempre com pressa. Sempre com celular na mão. Foi uns 6 meses depois que a Lourdes morreu que o Rafael começou a falar sobre a documentação da casa. Dizia que eu precisava organizar as coisas, que na minha idade era importante ter tudo certinho. Que se acontecesse alguma coisa comigo, ia ficar complicado para a família resolver. Ele insistiu tanto que eu acabei aceitando. Marcamos no cartório. Eu assinei a escritura passando a casa para o nome dele. Achei que estava fazendo o certo, protegendo o futuro da família. Protegendo meu neto. 3 dias depois, ele apareceu na hora do almoço. Eu estava sentado na mesa da cozinha comendo um prato de arroz com ovo. Ele entrou sem bater, coisa que ele nunca tinha feito. Sentou na cadeira da frente e soltou aquela frase. Pai, o senhor tem 3 dias para sair daqui. A casa agora é minha e eu preciso dela vazia. Eu larguei o garfo. Olhei para ele sem acreditar. Pensei que tinha ouvido errado. Como assim, Rafael? Ele nem olhou nos meus olhos. Eu vou alugar a casa. Já tem gente interessada. 3.000 reais por mês. Eu preciso desse dinheiro. Eu senti um aperto no peito. Uma dor que não era física. Mas... E eu? Onde é que eu vou morar? Ele deu de ombros. O senhor vai ter que se virar, pai. Procura um lugar para alugar. Alguma pensão. Não sei. E levantou da cadeira. Saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinho. Na cozinha da minha casa, a casa que eu construí com minhas próprias mãos. E comecei a entender o tamanho do erro que eu tinha cometido. Passei a noite sentado em um banco de cimento embaixo do viaduto, segurando minha mochila como quem segura a última fotografia da vida. Não era medo do escuro, nem do vento que entrava por baixo do casaco. Era outra coisa, mais funda. A sensação de ter perdido o chão que eu mesmo construí. A madrugada tinha um barulho próprio. Caminhão freando longe, cachorro latindo, o eco metálico de quem passa apressado. E no meio desse som todo eu repeti em silêncio a frase que ouvi na cozinha. 3 dias para sair. 3 dias. O mundo pode virar de cabeça para baixo em muito menos do que isso. Eu estava ali, sim, mas não estava acabado. E por mais que doesse, alguma coisa dentro de mim dizia: respira, Osvaldo, ainda não é o fim. Eu sou o mesmo homem que aprendeu a decifrar fios e painéis sem se perder. Se eu conseguir dar luz a máquinas gigantes, também ia achar um jeito de acender de novo a luz por dentro de mim. Não ia responder com grito, nem com raiva. Eu não fui educado assim. Lembrei do meu pai, da minha mãe, da Lourdes. Lembrei do primeiro berço do Rafael, do primeiro chuveiro que não queimava, do primeiro salário que eu levei inteiro para casa. Tudo isso existe ainda em algum lugar. E é dali que eu vou buscar força. Eu precisava de um plano, de uma respiração funda, de uma decisão que não humilhasse ninguém, nem a mim. Uma saída limpa, digna. Antes de continuar, eu peço uma coisa a quem está me ouvindo aqui pelo Café com Vovô. Fica comigo até o final, porque a verdade sempre encontra um caminho, e quando encontrou o nosso mudou tudo. Se essa história te tocar de algum jeito, se te lembrar do teu pai, da tua mãe, de alguém que você ama, se inscreve no canal, comenta de que cidade você está ouvindo e manda esse vídeo para quem precisa de uma palavra de coragem hoje. Às vezes, é uma história que resgata uma família inteira. O sol apareceu tímido por trás das vigas, pintando de laranja o concreto. Eu levantei devagar, estiquei as pernas e segui até a praça do bairro. Comprei um pão na padaria que ainda estava tirando fornada e pedi um café passado na hora. O balconista não me reconheceu, mas eu reconheci o cheiro da minha rua nascendo de novo. Sentei num canto e tracei meu mapa. Primeiro, ver o que eu tinha de dinheiro guardado. Segundo,
procurar um lugar provisório. Nada de luxo, só um teto por uns dias. Terceiro, olhar a casa com calma, sem briga, e decidir o que fazer com meus poucos objetos. Eu não ia implorar. Eu não ia derrubar ninguém. Eu ia caminhar com firmeza como sempre fiz. No banco, a moça abriu minha conta e me falou com gentileza. Eu tinha uma reserva pequena, coisa de trabalhador que sobrou de hora extra e serviço de fim de semana. Dava para um quarto simples por alguns dias, talvez 2 semanas. Saí de lá agradecido e fui direto a uma pensão perto do terminal de ônibus. Quarto estreito, cama de ferro, janela que pegava o barulho da avenida. Serviu. Deixei a mochila e fui até a casa. Não para discutir, mas para olhar. Precisei respirar fundo antes de meter a chave no portão que eu mesmo soldei tantos anos atrás. A cozinha tinha o mesmo azulejo que eu e a Lourdes escolhemos numa promoção do depósito. Branquinho, com um filete azul perto da pia. Passei a mão por cima do tampo de madeira, ouvi o eco do silêncio batendo nos armários. No corredor, a sombra do Gabriel em 2 fotos. O primeiro aniversário com chapéu de papel, os 3 anos batendo palma torta. Eu não queria transformar lembrança em faca. Encostei a testa no batente e ouvi minha própria voz lá de trás. Tá firme, Lourdes? Passa mais um dedo de massa, amor. Foi ali, parado na porta do quarto, que uma imagem me pegou inteiro. A prateleira alta, atrás da porta. O espaço que eu tinha feito para guardar as coisas que não podiam molhar. Documentos, retratos, recibos do terreno. E no meio da lembrança, a presença da Lourdes falou macio. Você sempre foi prevenido, Osvaldo. Sempre fui. A gente que trabalha com fio aprende que tudo precisa de redundância, de proteção, de aterramento. É assim que não se perde tudo numa queda de energia. E com a casa, eu fiz do mesmo jeito. Quando comprei o terreno, a gente tinha um caderno grosso com as notas, os comprovantes, as idas ao cartório. Lourdes insistia. Guarda a cópia das cópias, homem. Eu ria, mas guardava. Anos depois, quando a gente terminou a reforma do quarto, eu fiz um fundo falso na prateleira alta, um quadrado de madeira que parecia parte da estrutura. Ali ficou de tudo, da primeira planta da casa aos comprovantes mais chatos. E depois que a Lourdes se foi, eu acrescentei outra coisa, um envelope pardo com letras redondas, para o dia em que a casa ficar sem voz. Eu mesmo escrevi aquilo numa noite fria, segurando a caneta com as 2 mãos. Não era ameaça, não era recado torto. Era uma conversa com o amanhã. Dentro do envelope, além de cópias de documentos, eu coloquei uma carta simples, escrita devagar, contando a história da nossa casa do primeiro tijolo à última pintura, contando quem pegou a enxada, quem trouxe água, quem sorriu no dia da mudança. Eu não disse minha casa nem sua casa. Eu disse nossa, e lacrei. Anos se passaram e eu nunca tive motivo para mexer ali. Até aquele dia na cozinha. Naquele dia, eu não abri o envelope. Mas fiquei olhando para a prateleira alta como quem olha para o horizonte e entende a direção do vento. Não levei quase nada comigo. 2 camisas, uma calça de brim, meus alicates, o multímetro velho, umas fotos e a Bíblia da Lourdes com uma pétala de rosa seca dentro. Fechei as janelas com cuidado. Limpei a mesa, apaguei as luzes. Deixei a chave sobre o porta-retratos onde eu beijo a Lourdes todos os dias desde que ela partiu. E sem fazer ruído, puxei a pontinha do fundo falso e conferi se o envelope ainda estava lá. Estava. Intacto. Voltei a empurrá-lo para o escuro, no mesmo lugar, protegido do tempo. Tive a vontade de escrever mais uma linha por cima das letras. Que a verdade encontre quem precise ouvir. Não escrevi. A verdade não gosta de pressa, gosta de hora certa. Os dias seguintes foram duros, mas tinham rotina, e rotina é corda firme, quando a cabeça quer cair num buraco. De manhã, eu ajudava o seu Anselmo na oficina elétrica da rua de baixo. Ele precisava de mão para trocar resistência de chuveiro, ajeitar motor de portão, revisar quadro de luz. Ele me pagava o suficiente para eu esticar mais uns dias na pensão e ainda pegar uma marmita. À tarde, eu andava até a praça e sentava num banco, olhando a cidade passar. Via pai empurrando o carrinho de bebê, senhora voltando da feira, menina andando de bicicleta sem mão e pensava. A vida continuou sem pedir minha licença. E eu também continuava no meu passo, sem fazer barulho.
Eu não quis falar de nada com o vizinho. Não por vergonha, por serenidade. Às vezes a palavra da gente vira combustível para o incêndio errado. Preferi o silêncio. Mas quem morou muito tempo num lugar sabe. Silêncio também fala. 2 ruas adiante, a conversa já corria de boca em boca. O filho do seu Osvaldo ficou com a casa. Alguém me viu saindo com mochila. Alguém contou que o Rafael levou papéis na mão. Alguém disse que é a vida. Eu respirei devagar e segui. Não queria vingança. Eu queria dormir em paz. Queria olhar no espelho e reconhecer meus olhos. Uma tarde, o telefone da pensão tocou para mim. A dona gritou do corredor. Seu Osvaldo, é pro senhor. Era o Rafael. A voz dele vinha cheia de vento, como se ele estivesse falando dentro do carro, apressado. Pai, o senhor deixou a casa toda organizada, obrigado, ele disse. E por um instante eu voltei a ver o menino com 14 anos, cabeça baixa, dizendo: Obrigado pelo tênis, pai. Que bom que está tudo certo, respondi. Teve um silêncio de borda. Então ele cortou. Vou começar a reforma no quarto. Tem umas prateleiras velhas lá. Vou derrubar tudo para fazer armário planejado. Queria te avisar. Eu fechei os olhos e vi a prateleira alta como se estivesse diante dela. Faça como achar melhor, eu disse, com a voz limpa. Só cuida com a fiação do corredor. Eu puxei por cima do forro. Pode ter emenda ali. E falamos mais nada. Ele desligou primeiro. Saí para caminhar, e cada passo parecia um fio que eu precisava desencapar com cuidado. A noite veio lenta, trazendo pensamento demais. Não era medo do que ele ia encontrar. Era o peso do que cada um faz com a verdade quando ela aparece. A verdade não escolhe lado, escolhe luz. E eu me perguntei, pela primeira vez com clareza, por que ele fez isso comigo? Precisava do dinheiro? Estava apertado no trabalho? Tinha alguém pressionando? Às vezes um coração que a gente ama dói na gente de um jeito que não tem remédio pronto. Eu me sentei na cama estreita da pensão e falei baixinho com a Lourdes. Se tiver um jeito, me sopre. Mas que seja um jeito de vida, não de guerra. 2 dias depois, o seu Anselmo me chamou na porta da oficina, com o avental todo manchado de graxa. Osvaldo, tem um senhor te procurando desde cedo. Tava aqui mais cedo. Voltou agora. Era o seu Tonico do cartório. A gente se conhecia de vista. Eu fiz a elétrica da sala de assinaturas quando eles trocaram as luminárias, uns bons anos atrás. Ele me deu a mão com respeito e disse: Seu Osvaldo, passei na sua casa hoje para entregar uma segunda via de registro que ficou pronta, mas o rapaz que me atendeu disse que o senhor não mora mais lá. Como o senhor sempre foi atencioso com a gente, eu quis achar o senhor para explicar o seguinte. Aquele papel que o senhor assinou, o senhor tem certeza de que entendeu as cláusulas? Eu senti a pele arrepiar sob a camisa. Que cláusulas? Perguntei devagar, como quem puxa um fio sem querer tomar choque. O Tonico mexeu na pasta, pigarreou e disse: Não é correto eu discutir aqui. O ideal é o senhor passar lá amanhã cedo. Mas posso adiantar uma coisa simples. Sua escritura tem anexo. E esse anexo não é comum em todo caso. Voltei para a pensão com o coração batendo compassado, como quando a gente liga uma máquina e espera ela estabilizar. Sentei na beira da cama, tirei os sapatos e olhei a janela sem cortina, deixando entrar o barulho da avenida. Anexo. Palavra pequena, despretensiosa, mas que pode mudar uma história inteira. Lembrei do envelope pardo, do fundo falso, da letra redonda da Lourdes me dizendo: guarda cópia das cópias. Eu respirei fundo. No corredor, alguém riu alto. Rádio tocou moda antiga. Ônibus freou lá fora. Fechei os olhos e soltei um obrigado, que não sabia bem a quem direcionar. No dia seguinte, eu iria ao cartório. Não para brigar, para entender. E enquanto eu me preparava para isso, camisa passada, documento no bolso, fé no peito, em outro endereço da mesma cidade, meu filho encostava uma escada na parede do quarto. Puxava a prateleira alta com impaciência e, sem saber, fazia barulho na porta de um segredo que nunca foi feito para ferir, mas para iluminar. A madeira rangeu uma vez e parou. Cheguei no cartório bem cedo, antes mesmo das portas abrirem. Sentei num banco de ferro e fiquei olhando os funcionários arrumando as mesas lá dentro. O Tonico me viu pela janela, levantou a mão e fez sinal para eu esperar. Quando abriu, ele veio até mim com uma pasta fina, dessas de plástico transparente. Seu Osvaldo, o senhor lembra do dia da assinatura? Perguntou.
Eu balancei a cabeça. Lembrava de cada detalhe, do som da caneta raspando o papel, da foto da Lourdes que eu levava na carteira e do Rafael me dizendo que era só uma formalidade. O Tonico respirou fundo. Pois é, naquele dia o senhor assinou 2 vias. Uma era a transferência comum, a outra, o anexo. Ele colocou o papel na mesa. O anexo é uma cláusula de usufruto vitalício. Está registrada em cartório. O senhor tem o direito de morar na casa até o fim da vida. Ela não pode ser vendida nem alugada sem a sua autorização. Eu fiquei em silêncio. As palavras foram entrando devagar, uma a uma, até fazer sentido. Usufruto vitalício. Direito de morar. Sem minha autorização. Então tudo aquilo, a pressa do Rafael, o jeito dele evitar meu olhar, começou a se encaixar. Ele não tinha lido o anexo, ou fingiu que não. Eu olhei o carimbo no canto do papel, válido e registrado em 14 de março. 3 dias antes da conversa na cozinha. 3 dias antes de ele me expulsar da casa que ainda era minha. E essa assinatura aqui? Perguntei, apontando para o nome da Lourdes. O Tonico sorriu de leve. A dona Lourdes deixou pronto o pedido antes de falecer. Pediu para incluir essa cláusula quando a escritura fosse regularizada. Ela disse que o senhor era teimoso, que não ia querer nada em seu nome e que podia precisar de uma garantia. Meus olhos marejaram. Ela pensou em tudo, até no que eu não tive coragem de imaginar. Saí do cartório com o coração batendo descompassado. O vento de manhã trazia cheiro de pão fresco e lembrança de café na cozinha. Caminhei devagar pela calçada, dobrando o papel como quem dobra uma lembrança. Lourdes tinha me protegido mesmo depois de ir embora. E o Rafael, sem saber, tinha se colocado no meio de algo maior que a própria ganância. No caminho, pensei em ir direto para casa, mas o corpo pediu 1 minuto de paz. Entrei na praça, sentei no mesmo banco de sempre e fiquei olhando as pessoas passarem. Não era raiva que eu sentia. Era uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver no meu filho o egoísmo que eu sempre tentei afastar. Alívio por saber que, de algum modo, a justiça tinha sido feita sem eu levantar um dedo. A vida tem dessas ironias que a gente não explica. Só agradece em silêncio. Quando o sol já estava alto, decidi voltar. Peguei um ônibus até o bairro e a cada esquina o coração apertava mais. A rua sem asfalto, o muro que eu mesmo pintei de cal, o portão azul, tudo estava igual, mas diferente. Parei na calçada, olhei o portão fechado e ouvi barulho lá dentro. O som de martelo, de madeira batendo. A reforma. Respirei fundo e apertei a campainha. Rafael apareceu na varanda com uma expressão confusa. Ele não esperava me ver ali. Pai, o que está fazendo aqui? Perguntou com a voz trêmula. Vim ver minha casa. Respondi calmo. Ele riu nervoso. Sua casa? Pai, o senhor assinou. Eu tirei o papel dobrado do bolso e entreguei. Lê o que está aqui, filho. Com calma. Ele abriu, leu uma linha, depois outra, e o rosto foi mudando. Primeiro, incredulidade. Depois, silêncio. Finalmente, um olhar que misturava medo e arrependimento. Mas eu não sabia disso, sussurrou. Pois é, respondi. A sua mãe sabia, e cuidou para que eu nunca ficasse sem um teto. Até mesmo de onde ela está, ela continua cuidando da gente. Rafael encostou na parede, a mão tremendo. Pai, eu não fiz por mal. Eu precisava do dinheiro. Eu interrompi com calma. Filho, o que você precisava era de tempo, de paciência, de conversa. E disso a gente nunca precisa pedir empréstimo para ninguém. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta. O pedreiro lá dentro desligou a furadeira e o barulho do mundo parou. Eu via nos olhos dele o garoto que corria pela rua, o menino que me pedia para consertar o carrinho de controle remoto. Mas agora era um homem perdido dentro de si. Pai, me perdoa, ele disse, a voz embargada. Eu respirei fundo. Perdão não se pede com palavras, Rafael. Se mostra com atitude. Dei um passo para trás. Olhei para o portão e falei. Eu não vim aqui para brigar. Só vim para te dizer que a verdade sempre aparece. Às vezes vem pela boca dos outros. Às vezes vem por um papel esquecido. E às vezes vem pela mão de quem a gente amou a vida inteira. Deixei o papel com ele e virei as costas. Fui andando devagar, sem pressa. O vento batia forte, levantando poeira, e eu senti a presença da Lourdes no ar, como se ela caminhasse comigo. Quando cheguei na esquina, ouvi o portão bater. Rafael correndo atrás, me chamando.
Mas dessa vez eu não parei. Não por orgulho, mas porque algumas respostas precisam amadurecer no silêncio. Ele precisava entender sozinho o peso do que fez e o valor do que quase perdeu. Naquela noite, de volta ao quarto da pensão, eu abri a Bíblia da Lourdes e encontrei uma marca antiga, uma pétala seca e uma anotação no canto da página. A letra dela, firme, dizia: "Quem planta amor pode até chorar, mas nunca dorme ao relento." Fechei o livro e sorri. A casa, afinal, nunca deixou de ser nossa. E o amor ainda era o verdadeiro dono de tudo aquilo. Mas o que aconteceu no dia seguinte mostrou que nem sempre a verdade basta. Porque naquela manhã, ao acordar, encontrei um envelope debaixo da porta da pensão, com o nome Osvaldo Ferreira, escrito à mão. E o que estava dentro me tirou o fôlego. Demorei um tempo para abrir aquele envelope. Fiquei só olhando meu nome escrito com letra apressada, meio torta, como se quem tivesse escrito estivesse tremendo. Era papel comum, mas o peso dele nas minhas mãos parecia de ferro. Eu já tinha visto muita coisa na vida, mas poucas vezes senti aquele tipo de frio subindo pelo peito. Quando finalmente abri, vi que eram 2 folhas. A primeira, um bilhete curto. A segunda, uma carta mais longa. O bilhete dizia: "Pai, por favor, leia tudo antes de decidir o que vai fazer comigo. Rafael." Sentei na beira da cama e comecei a ler a carta. A voz dele parecia sair do papel, trêmula, confusa. Ele começava dizendo que não tinha dormido desde o dia em que eu fui ao portão, que ficou com aquelas palavras na cabeça o tempo todo. Escreveu que encontrou o envelope da mamãe, o mesmo que eu tinha deixado escondido, e que chorou lendo cada linha. Dizia que nunca imaginou que ela tivesse preparado tudo aquilo, que tinha se sentido pequeno, envergonhado, e que agora entendia o que era realmente perder algo que o dinheiro nunca compra. A carta seguia, e quanto mais eu lia, mais o nó na garganta apertava. Rafael contava que a empresa onde ele trabalhava estava mal das pernas, que ele tinha pego empréstimos para tentar segurar a equipe e não contou para ninguém. Disse que, no desespero, achou que resolveria tudo alugando a casa e que o dinheiro me devolveria depois, quando as coisas melhorassem. Eu me enganei, pai. Eu não quis te machucar, mas o orgulho me cegou. Quando percebi, já tinha cruzado uma linha da qual não dava para voltar. Fechei os olhos por um instante. Eu podia ter sentido raiva, mas o que veio foi um tipo estranho de compaixão, porque o erro dele, no fundo, nascia do mesmo lugar de onde vinham meus maiores acertos, a vontade de proteger, de controlar o destino. Só que ele tentou fazer isso sozinho, e quem tenta lutar com a vida de peito aberto sem pedir ajuda acaba tropeçando. Continuei lendo. Rafael dizia que queria consertar as coisas, que tinha devolvido as chaves ao cartório e que, se eu aceitasse, ele queria me buscar para voltar para casa. Mas se o senhor preferir ficar longe de mim, eu entendo. Só quero que saiba que o senhor sempre foi o melhor pai do mundo, mesmo quando eu fui o pior filho. Dobrei a carta devagar e fiquei olhando o teto, tentando entender o que sentia. Lourdes, de algum jeito, tinha conseguido o que nem eu teria força para tentar, fazer o coração dele se curvar. Eu me levantei, lavei o rosto na pia e me olhei no espelho. Envelheci, é verdade, mas o reflexo ainda trazia um homem inteiro. Eu pensei, se ela estivesse aqui, o que diria? A resposta veio como um sussurro dentro da cabeça. Vai, Osvaldo, ouve o teu filho, mas entra de cabeça erguida, não de coração ferido. Peguei o envelope, dobrei e saí caminhando até o ponto de ônibus. O sol ainda não estava forte, o céu meio nublado e o vento batendo leve no rosto. No trajeto, fiquei lembrando do primeiro dia que levei o Rafael para a escola, segurando a mão dele. Naquela época ele tinha medo de atravessar a rua sozinho. Agora era ele quem tentava atravessar o próprio erro. Quando cheguei na rua da casa, o portão azul estava entreaberto. O barulho da furadeira tinha sumido, e no lugar dele vinha um som que eu não ouvia há muito tempo, o de risada infantil. O Gabriel corria pelo quintal, e quando me viu gritou, "Vô!", com a voz tão alegre que o peito até doeu. Ele veio correndo, me abraçou nas pernas, e eu ajoelhei para segurar aquele pequeno tesouro que a vida me devolvia. Rafael apareceu logo em seguida, com os olhos marejados e o rosto cansado. Não disse nada, só veio devagar e me abraçou. Foi um abraço silencioso, demorado.
daqueles que dizem tudo sem precisar de palavra alguma. Senti o ombro dele tremendo e deixei que o choro viesse, para nós dois. Quando nos soltamos, ele respirou fundo e disse: Pai, eu arrumei o quarto. Se o senhor quiser voltar, a casa é sua, como sempre foi. Entrei, e tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. A mesa da cozinha, o cheiro do café, a foto da Lourdes ainda na parede. Mas agora havia uma paz diferente no ar. Uma presença que parecia sorrir por trás de tudo. Rafael fez café, o Gabriel falava sem parar, e por alguns minutos a casa voltou a ter voz. Mais tarde, quando a noite caiu, sentei na varanda sozinho, olhando o céu escuro e as poucas estrelas que brilhavam por entre as nuvens. Rafael veio se sentar ao meu lado. Ficamos quietos por um tempo. Depois ele disse: Pai, eu li e reli a carta da mãe. Ela dizia que a casa só seria um lar de verdade enquanto tivesse amor dentro. Eu quase destruí isso. Eu apenas respondi: Ainda bem que você leu antes de ser tarde demais. Ficamos ali, escutando o som dos grilos e o vento batendo no portão. A casa parecia respirar junto com a gente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti raiva, nem mágoa, só gratidão. Gratidão pela chance de começar de novo. Mas a vida gosta de testar a gente quando a ferida começa a cicatrizar. E naquela mesma noite, enquanto eu subia para o quarto para dormir, ouvi o celular do Rafael vibrar na mesa. A tela acendeu com uma mensagem que ele não viu. E o nome que apareceu ali me fez gelar por dentro. Fiquei parado no meio da escada, olhando a luz do celular piscando em cima da mesa. O nome que apareceu na tela era Dr. Álvaro, Escrituras. Por um segundo, o coração acelerou, como se alguém tivesse apertado um fio desencapado dentro do peito. Aquilo podia não ser nada, mas também podia ser tudo. A lembrança da pasta nas mãos do Rafael, dos papéis que ele guardava com tanto cuidado, voltou inteira à cabeça. A mensagem era curta, mas nítida o bastante para eu ler de onde estava. Amanhã confirmamos a venda, certo? O comprador quer transferência imediata. Meu primeiro instinto foi descer as escadas, pegar o celular e exigir uma explicação. Mas parei. A voz da Lourdes, calma e firme como sempre, ecoou dentro de mim. Pensa antes de agir, Osvaldo. Nem toda verdade precisa ser dita no calor do susto. Respirei fundo. Não sabia se era um erro, se era coincidência, ou se o meu filho, mesmo depois de tudo, ainda estava tentando algo pelas sombras. Voltei para o quarto, mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, sentindo o tic-tac do relógio antigo, que ainda marcava o tempo com o mesmo barulho de 30 anos atrás. Às vezes, o silêncio de uma casa é o som mais barulhento que existe. A mente não para. Fiquei lembrando das palavras da carta, da emoção no abraço, do choro verdadeiro. Será que ele mentiu de novo? Pensei. Mas logo depois, uma parte de mim respondeu: ou será que a vida está te pedindo mais paciência? De manhã, o cheiro do café invadiu o corredor. Desci devagar, e lá estava o Rafael, sentado à mesa, com o Gabriel brincando no chão. Ele parecia tranquilo, mais leve. O celular estava do lado da xícara, e eu não quis fingir que não tinha visto. Filho, disse eu, a vida me ensinou que as segundas chances são preciosas, mas também frágeis. Tem alguma coisa que você queira me contar? Ele levantou o olhar, hesitou por um instante e respondeu: Tem sim, pai. Eu marquei uma conversa no cartório para resolver tudo direito. Quero cancelar qualquer pendência. Quero devolver legalmente o usufruto total para o senhor. Mas... Ele parou, baixando a voz. A pessoa com quem eu tinha falado antes me procurou de novo. Ainda está tentando comprar a casa. Foi isso que ele mandou ontem. Eu não respondi. Olhei nos olhos dele e vi sinceridade. O mesmo brilho de menino que vinha pedir desculpa depois de quebrar uma janela. Peguei a caneca e bebi um gole de café. Então faz o que é certo, filho. Não pelo papel, mas pelo nome que a gente carrega. Ferreira sempre foi nome de gente que constrói, não de quem vende o que tem de mais sagrado. Ele assentiu, emocionado. Depois do café, fomos juntos ao cartório. O mesmo Tonico nos recebeu, com aquele jeito calmo de quem já viu muita história parecida. Rafael explicou tudo, assinou os papéis e confirmou o cancelamento de qualquer tentativa de transferência. Tonico carimbou, sorriu e disse: Agora tá tudo em paz, seu Osvaldo. Essa casa é oficialmente do senhor.
com direito a usufruto e propriedade total. E que Deus abençoe essa família. Saímos de lá em silêncio, andando lado a lado. No caminho, Rafael colocou a mão no meu ombro. Pai, eu quero reconstruir o que destruí. Não só o que é de tijolo, mas o que é de coração. Eu sorri. Então começa sendo o pai que o Gabriel vai lembrar com orgulho. De volta para casa, o dia seguiu leve. Rafael saiu para resolver umas coisas, e eu fiquei cuidando do jardim. As roseiras da Lourdes ainda resistiam, mesmo depois de tantos anos. Cortei os galhos secos, molhei a terra e senti o cheiro bom de vida nova. Quando terminei, sentei na varanda, e o Gabriel veio se encostar em mim com o tablet na mão. Vô, a mamãe disse que você sabe consertar tudo. É verdade? Eu ri. Quase tudo, meu neto. Só não conserto o tempo. Ele riu também, sem entender direito, e aquele riso encheu o quintal de esperança. À noite, preparei o jantar. Macarrão com alho e azeite. Simples, como a Lourdes fazia. O Rafael chegou tarde, mas com um semblante diferente. Sentei à mesa com ele, o Gabriel já dormindo. Ele respirou fundo e disse: Pai, tem mais uma coisa. Eu recebi uma ligação do banco hoje. E não era sobre dívida. Era sobre o senhor. Fiquei sério. Sobre mim? Sim, continuou ele. A gerente disse que, no nome da mamãe, existe uma conta antiga, com acesso conjunto ao senhor. E nela tem um valor significativo. Dinheiro guardado há muitos anos com uma observação escrita à mão, para quando a verdade voltar para casa. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Lourdes, sempre ela. Sempre um passo à frente. Sempre com amor como ferramenta. Quanto tem nessa conta, filho? Perguntei. Ele respondeu baixinho. O suficiente para o senhor nunca mais precisar se preocupar com nada. Fiquei em silêncio. As palavras não saíam. Olhei para o teto, para o retrato dela na parede, e deixei que uma lágrima caísse sem vergonha. Lourdes tinha feito o que eu jamais teria coragem. Garantiu que, mesmo se tudo desabasse, o amor sustentaria o teto. Rafael segurou minha mão e disse: Pai, esse dinheiro é do senhor, mas eu quero ajudar a administrar. Não por interesse, por cuidado. Eu respirei fundo. A confiança, filho, é como corrente elétrica. Quando rompe, precisa ser religada devagar, fio por fio. Mas um dia, volta a conduzir. Ele sorriu. Aquele sorriso tímido que eu não via há anos. E naquele momento, eu soube que o pior tinha passado. Que a casa, agora, era mais do que tijolo. Era abrigo de perdão. Mas o destino, caprichoso como é, ainda guardava uma surpresa. No dia seguinte, quando fomos ao banco confirmar a conta, a gerente abriu um envelope lacrado que estava arquivado junto. Dentro dele havia uma carta, assinada pela Lourdes, com data de 2 anos antes de ela partir. E o que ela escreveu ali mudaria tudo o que a gente pensava sobre a nossa história. A gerente entregou o envelope com todo cuidado, como quem passa uma joia antiga. Está em nome da dona Lourdes e só poderia ser aberto na presença do senhor, seu Osvaldo, explicou. O papel estava um pouco amarelado, a dobra marcada pelo tempo. Eu segurei devagar, sentindo o peso daquilo. Era como se a Lourdes tivesse encontrado mais uma forma de conversar comigo, mesmo depois de tanto tempo. Sentei-me na sala reservada do banco, o Rafael ao meu lado, e abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita com a caligrafia bonita e redonda que eu conhecia de cor. Meu querido Osvaldo, começava. Se você está lendo isso, é porque o tempo cumpriu o que eu temia. Você continuou sendo bom demais para esse mundo. E provavelmente acreditou em quem não merecia tanto. As palavras pareciam sair dela com voz viva, mansa e firme. Eu conheço você, meu amor. Sei que vai dizer que o importante é a família, que dinheiro nenhum compra o carinho de um filho. Mas também sei que a vida nem sempre é justa com quem só sabe dar. Por isso, deixei este dinheiro guardado, longe de tudo e de todos, para que um dia você tivesse escolha, e não dependência. Olhei para o Rafael, que mantinha os olhos fixos no papel. A garganta dele travou. Continuei lendo. Não julgue o nosso menino, Osvaldo. Ele herdou de você o impulso de tentar resolver as coisas sozinho. Só que ainda não aprendeu o que você aprendeu com a dor, que o orgulho pode nos deixar cegos. Se ele errou,
Um dia vai entender. E se esse dia chegar, não devolva raiva. Devolva exemplo. Tive que parar um instante. A emoção veio feito onda. Lourdes nunca usou palavras difíceis, mas cada linha dela tinha a força de uma vida inteira de sabedoria. Retomei a leitura. Use esse dinheiro para viver bem, para descansar. E se sobrar amor, e eu sei que vai sobrar, ensina o Rafael e o Gabriel que riqueza de verdade é dormir tranquilo, sabendo que ninguém te deve nada além de respeito. Com amor eterno, Lourdes. A sala ficou em silêncio. O relógio do banco marcava o tempo, e o som dos segundos parecia o próprio coração batendo entre nós três. Eu, Rafael e a lembrança viva dela. O Rafael limpou as lágrimas com a manga da camisa e disse baixo: Pai. A mãe pensou em tudo, até na minha redenção. Eu olhei para ele e respondi. Ela sempre soube o que a gente precisava, mesmo quando a gente não sabia pedir. Saímos do banco sem falar muito. A luz do fim da tarde tingia as calçadas de dourado, e o vento quente trazia o cheiro de chuva que se aproximava. Caminhamos juntos até a praça. Rafael segurava o envelope com as duas mãos, e eu percebia que, pela primeira vez em muito tempo, ele não olhava o celular. Estava presente, vivo no momento. Sentamos num banco e ficamos ali por um tempo, sem pressa. Ele me contou que ia pedir demissão da empresa, que depois de tudo, já não via sentido em continuar naquele ambiente de mentira e pressão. Disse que queria abrir algo simples, uma pequena loja de materiais elétricos. O senhor entende disso, pai? A gente podia fazer juntos. Um negócio de família, para recomeçar do zero. Eu olhei para ele e sorri, meio sem saber se ria ou chorava. Filho, você quer abrir uma loja comigo agora que eu tô quase me aposentando até das lembranças? Ele riu também, limpando os olhos. Mas o senhor é quem entende de verdade. Eu sei vender. O senhor sabe consertar. Juntos, dá certo. A ideia ficou ecoando dentro de mim o resto da noite. Quando cheguei em casa, fui direto para o quintal. O céu estava limpo e dava para ver uma estrela bem forte parada no alto. Lourdes gostava de dizer que as estrelas eram janelas do céu. Fiquei olhando aquela, pensando que podia ser a dela, observando a gente lá de cima e rindo da nossa teimosia. No outro dia, o Rafael chegou cedo. Tinha trazido o Gabriel, que pulava de alegria com um carrinho novo na mão. Vô, papai disse que você vai trabalhar com ele agora, gritou. Eu ri. Parece que o velho ainda tem serventia. O Rafael colocou a mão no meu ombro. O senhor não é velho, pai. É o alicerce. Eu tô aprendendo a construir de novo, mas dessa vez no lugar certo. Passamos a manhã planejando as coisas. Eu mostrei para ele como calcular fiação, falei de segurança, de circuito, de coisa que ele nem imaginava. E ele me ensinou sobre vendas, sobre marketing, sobre o mundo moderno. Foi uma troca bonita. Pela primeira vez, pai e filho estavam no mesmo ritmo. À tarde, quando o sol começava a baixar, sentei na varanda com o Gabriel no colo. Ele apontou para o portão e perguntou: Vô, a vovó vai voltar? Aquela pergunta me cortou, mas sorri. De um jeito, ela nunca foi embora, meu neto. Tá aqui, no vento, no jardim, no sorriso do seu pai, e um pouquinho no meu coração também. Ele encostou a cabeça no meu peito e ficamos ali, só ouvindo o barulho do mundo. Parecia que a vida tinha finalmente se ajeitado, que depois de tanto tropeço, o caminho estava firme outra vez. Mas a vida, ela gosta de testar a gente quando acha que aprendeu. E naquela mesma semana, um envelope novo chegou pelo correio, endereçado a mim, remetente, Cartório Central de Ribeirão Preto. Quando abri, o coração voltou a disparar. Lá dentro havia uma notificação formal, um pedido de contestação de propriedade. Alguém estava tentando anular a escritura da casa. E o nome do requerente não era o do Rafael. Era de uma pessoa que eu não via há mais de 30 anos. Quando li aquele nome, minhas mãos começaram a suar. Arnaldo Ferreira. O mesmo sobrenome que o meu. O mesmo sangue. O irmão que eu não via desde os anos 90. Eu quase não acreditei. O papel tremia entre meus dedos. E por um momento eu pensei que fosse algum erro, uma coincidência. Mas lá estava tudo escrito. Contestação de propriedade e reintegração de posse. O Arnaldo alegava ter direito sobre metade do terreno, por um antigo acordo de família.
Sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando o horizonte sem conseguir pensar. Fazia décadas que não ouvia o nome dele. Depois que nossos pais morreram, a gente brigou por causa de uma herança que nem valia tanto. Um pedaço de terra em Sertãozinho onde crescemos. Ele queria vender tudo. Eu queria preservar a lembrança. Na época, a Lourdes dizia: Osvaldo, tem briga que o tempo resolve. Deixe o Arnaldo com a consciência dele. E foi isso que eu fiz. Deixei. Mas agora, parecia que o passado tinha resolvido voltar, cobrando o que achava ser dele. Rafael chegou do trabalho e me viu sentado com o envelope na mão. Pai, o que houve? Eu mostrei o papel. Ele leu e ficou pálido. Mas quem é Arnaldo? Suspirei. Meu irmão, ou o que restou dele. Rafael puxou uma cadeira, sentou ao meu lado e perguntou: O senhor acha que ele tem direito? Balancei a cabeça. Não, filho. Essa casa foi comprada e construída com o meu suor e o da tua mãe. O terreno nunca foi dele. Mas isso vai dar dor de cabeça. No dia seguinte, fomos ao cartório buscar mais informações. O Tonico, como sempre, nos atendeu com paciência. Ele folheou os registros e confirmou. Seu Osvaldo, o nome do seu irmão aparece apenas em um documento antigo, de 1977, referente a outro imóvel. Este aqui, o da casa atual, está limpo, registrado no seu nome há mais de 30 anos. Eu respirei aliviado. Então ele não tem direito. Tonico sorriu. Nenhum. Mas se ele abrir o processo, vai precisar de resposta formal. Melhor procurar um advogado. Saímos de lá e fomos direto para um escritório indicado por um conhecido. O advogado, um senhor calvo e tranquilo chamado Dr. Elias, analisou os papéis e disse: Seu Osvaldo, esse tipo de ação é comum. Quando uma pessoa descobre que o parente tem um bem valorizado, tenta usar qualquer brecha para conseguir parte. Mas o senhor está protegido. Essa casa tem matrícula individual, escritura e até cláusula de usufruto registrada. Ele não tem chance. Mesmo com a segurança do advogado, aquela história mexeu comigo. Era como se o passado tivesse arrancado um tapete debaixo dos meus pés. Justo quando eu começava a sentir firmeza de novo. Naquela noite, custei a dormir. Fiquei lembrando da infância, de mim e do Arnaldo brincando de bolinha de gude no terreiro, dos tempos em que ele ainda ria fácil. O tempo separa as pessoas de um jeito que a gente não percebe. Quando vê, já virou muro. 2 dias depois, o Rafael me chamou para conversar. Pai, eu queria te dizer uma coisa. Eu localizei o Arnaldo nas redes sociais. Ele mora em Franca, sozinho. Parece doente. Olhei para ele sem entender. Doente? Rafael assentiu. Vi umas fotos. Parece que anda em cadeira de rodas. Talvez ele não esteja querendo dinheiro, pai. Talvez esteja querendo ajuda. Fiquei quieto. Era estranho imaginar meu irmão daquele jeito, tão diferente do homem orgulhoso que eu lembrava. Mesmo assim, filho, ele não precisava fazer isso. Respondi. Rafael me olhou com doçura. Talvez ele não saiba outro jeito. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim o dia inteiro. Lourdes sempre dizia que eu e o Arnaldo éramos parecidos demais para nos entender. 2 teimosos, 2 orgulhosos. E talvez ela tivesse razão. No fundo, aquele processo podia ser só um grito disfarçado, um pedido de reconciliação escondido atrás de um carimbo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Peguei o ônibus para Franca. Rafael insistiu em ir junto, mas eu quis ir sozinho. Queria olhar meu passado de frente, sem testemunhas. Cheguei lá no fim da tarde, o céu encoberto. A cidade era diferente, mas o endereço era fácil de achar. Era uma casa simples, com pintura gasta e portão de ferro. Bati palmas e esperei. Um rapaz jovem veio atender. Devia ser cuidador. O senhor procura quem? Arnaldo Ferreira, respondi. Ele entrou e logo voltou empurrando uma cadeira de rodas. E ali estava ele, meu irmão. Cabelos brancos, rosto abatido, mas os mesmos olhos de sempre. Quando me viu, arregalou os olhos, surpreso. Osvaldo? Demorei um segundo para responder. Sou eu, Arnaldo. Ele ficou em silêncio, as mãos trêmulas no colo. Depois de tantos anos, o reencontro não precisava de discurso. Então veio por causa do processo? Perguntou a voz rouca. Vim por causa da gente, respondi. Ele baixou a cabeça. Eu tô doente, Osvaldo. Câncer de pulmão. O médico disse que não tem muito tempo. Eu não queria o dinheiro. Só queria te ver, mas não sabia como. Aquela frase me atravessou.
Eu senti o peso de tudo o que ficou sem ser dito por 30 anos. A briga, o silêncio, o orgulho. Por que não ligou? Perguntei. Ele riu fraco. A vergonha pesa mais que a saudade. Sentei ao lado dele e ficamos ali, dois velhos olhando para o chão, tentando achar nas rachaduras do tempo o que sobrou da infância. Ele pediu desculpas. Eu também. E naquele instante percebi que a casa, o dinheiro, a herança, nada disso tinha importância. O que realmente valia era o perdão. Voltei para Ribeirão na manhã seguinte com o coração leve e a cabeça cheia de lembranças. Quando cheguei, Rafael me esperava na porta. "E aí, pai?" perguntou ansioso. Eu sorri. "Acabou a briga, filho. Às vezes, a justiça que a gente precisa não vem do juiz, vem do abraço. Mas o destino ainda não tinha terminado comigo." Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era o hospital de Franca. A enfermeira disse: "Seu Osvaldo, o senhor é o único contato do Arnaldo. Precisamos que venha urgente." Peguei o primeiro ônibus para Franca, ainda de madrugada. A cabeça latejava. O coração parecia correr mais rápido que o motor do veículo. Pela janela, o céu começava a clarear, mas dentro de mim, a escuridão era outra. O medo de chegar tarde demais. Eu não sabia o que ia encontrar, só sabia que precisava estar lá. O passado não avisa quando resolve pedir perdão. Ele simplesmente chama, e a gente precisa atender. Quando cheguei ao hospital, uma enfermeira simpática me levou até o quarto. O corredor cheirava a desinfetante e saudade. No fim dele, encontrei o Arnaldo deitado, com oxigênio no rosto e um soro preso no braço. Ele abriu os olhos devagar e, ao me ver, tentou sorrir. "Sabia que você vinha, Osvaldo. Você sempre vem." Sentei na cadeira ao lado da cama, segurei a mão dele e respondi: "Agora não tem mais por que não vir, irmão. A vida já cobrou caro demais do nosso silêncio." Passamos a manhã conversando. Ele contou que morava sozinho há muitos anos, que a doença chegou de mansinho e tomou tudo. Disse que o processo foi uma desculpa para me encontrar. Eu sabia que se mandasse uma carta você talvez não respondesse, mas um documento oficial, esse você não ignoraria. Sorri triste. Então quer dizer que até para se reconciliar você continua teimoso. Ele riu. E o som daquela risada fraca me fez lembrar de nós dois, crianças, jogando bola no quintal de casa, sem imaginar o que a vida preparava. O médico entrou pouco depois e explicou que o estado dele era delicado. "Talvez dias, talvez semanas", disse em tom sereno. O Arnaldo olhou para mim e, com uma calma que eu não esperava, falou: "Não quero que chore por mim. Quero que me leve de volta para casa, Osvaldo, para nossa terra, para o mesmo chão onde a gente aprendeu a caminhar descalço." Foi o que eu fiz. Assinei a papelada, organizei o transporte e levei meu irmão de volta a Sertãozinho. A cidade parecia menor, mas ainda guardava o mesmo cheiro de cana e o vento quente do interior. Aluguei um quartinho simples perto da antiga rua dos nossos pais e passamos os dias relembrando histórias antigas. Às vezes ele dormia no meio da conversa, às vezes acordava rindo. "Você lembra da bicicleta que eu caí no riacho?" perguntou um dia. "Lembro, claro. E quem é que te tirou de lá?" "Você", respondeu e sorriu. "Você sempre me tirou dos buracos onde eu me metia." A cada dia, ele parecia mais leve. E eu também. Era como se, em cada conversa, a gente arrancasse um pedaço do peso que o tempo colocou sobre nós. À noite, eu ficava sentado ao lado da cama dele, lendo trechos da Bíblia da Lourdes. Ele gostava de ouvir, mesmo com os olhos fechados. "Ela era sábia", disse uma vez. "Se eu tivesse escutado uma mulher como ela na minha vida, talvez tivesse sido mais feliz." O fim chegou numa tarde silenciosa. O Arnaldo me olhou, apertou minha mão e disse: "Obrigado, irmão. Eu já posso ir em paz." Eu senti a mão dele afrouxar, o corpo se aquietar. E ali, naquele quarto simples, eu entendi que o perdão é o único testamento que vale de verdade. No dia do enterro, choveu leve, como se o céu também chorasse devagar. Pouca gente apareceu, mas não importava. Eu estava ali, e isso bastava. Levei uma rosa do Jardim da Lourdes e deixei sobre o caixão. "Vai em paz, teimoso", murmurei. Agora a gente tá quitado com a vida. Voltei para Ribeirão 2 dias depois, cansado, mas em paz. O Rafael me esperava no portão e o Gabriel correu para me abraçar. "Vô, papai disse que você foi salvar o tio", gritou. Eu sorri.
De certo modo, sim, meu neto. Mas às vezes quem acaba salvo é a gente mesmo. Naquela noite, sentei na varanda sozinho. O vento soprava suave, e o cheiro das roseiras da Lourdes tomava conta do ar. Peguei o envelope da carta dela, já gasto de tanto manusear, e li de novo a última linha. Use o amor para consertar o que o tempo estragou. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Mas quando abri, vi as luzes da rua piscarem, uma após a outra, como se o bairro inteiro tivesse apagado por um instante. Fui até o portão e olhei o poste principal, curto-circuito, e naquele clarão rápido percebi algo estranho na calçada. Um envelope, encharcado de chuva, endereçado a mim. Peguei, levei para dentro e quando abri, encontrei uma folha datilografada. No topo, um timbre de cartório e uma frase que me fez gelar o sangue. Assunto: registro de propriedade, nova contestação. Dessa vez, não era o nome do Arnaldo. Era outro. Um nome que eu nunca tinha visto antes. O papel estava amassado e manchado de água, mas o nome estava legível. Fernanda Azevedo Ferreira. Por um instante, meu corpo travou. Era o nome da ex-esposa do Rafael, a mãe do meu neto. O envelope caiu da minha mão, e por alguns segundos o mundo pareceu girar. O que ela teria a ver com tudo isso? Desde o divórcio, mal tínhamos notícias dela. Rafael dizia que a separação tinha sido tranquila, mas eu sempre percebi que havia alguma mágoa escondida. Sentei na mesa da cozinha, abri novamente o documento e comecei a ler com calma. O texto dizia que a Fernanda havia entrado com um pedido de averiguação de transferência e registro de bens, alegando que parte do imóvel onde eu morava havia sido declarada anos atrás como bem de família durante o casamento. Ou seja, ela alegava ter direito sobre uma fração da casa. Meu coração apertou. Depois de tudo o que já tinha acontecido, lá vinha mais uma maré tentando me arrastar. Esperei o Rafael chegar. Ele entrou pela porta do fundo com o Gabriel no colo, cansado do trabalho. "Pai, que cara é essa?" perguntou, pousando o menino no sofá. Entreguei o papel para ele. Ele leu. As sobrancelhas se uniram. "Fernanda, não, isso deve ser engano. A gente nunca registrou a casa no processo de partilha." Eu respirei fundo. "Pois é, mas alguém registrou alguma coisa. E agora vai ter que explicar." O silêncio tomou conta da sala. Rafael passou a mão no cabelo e murmurou. "Ela sempre soube que essa casa era do Senhor. Ela veio aqui tantas vezes, pai. Nunca disse nada." Eu apenas respondi. O silêncio, às vezes, é o jeito que a culpa encontra para amadurecer. Na manhã seguinte, fomos até o cartório central. O Tonico olhou o papel, coçou a cabeça e disse: "Isso aqui parece cópia de um documento anexado ao processo de divórcio, seu Osvaldo. Mas não foi feito aqui. E pelo que vejo, tá mal redigido. Mesmo assim, o juiz vai pedir resposta formal." Eu respirei fundo. Mais uma luta, então. De lá, seguimos direto para a casa da Fernanda. Ela morava num condomínio simples, do outro lado da cidade. O Gabriel ficou com a vizinha e fomos só nós dois. Quando ela abriu a porta e me viu, o rosto dela mudou. Não de surpresa, mas de vergonha. "Seu Osvaldo, Rafael, eu imaginei que vocês viriam." Entramos. A sala era pequena, com brinquedos espalhados e um cheiro de café recente. Ela ofereceu cadeira, mas o Rafael foi direto. "Fernanda, por que você fez isso?" Ela abaixou a cabeça. "Eu não ia entrar com nada, Rafael, mas um advogado antigo me procurou dizendo que ainda existia uma cláusula que podia me proteger, caso acontecesse algo com o senhor. Ele disse que se eu pedisse a revisão, eu garantiria parte para o Gabriel no futuro. Eu só queria isso. Não era contra o seu pai." Fiquei em silêncio. Ela tremia. Os olhos estavam marejados. "Fernanda, ninguém aqui quer briga", falei com calma. "Mas a verdade é simples. Essa casa foi construída antes de vocês se casarem. Está registrada há mais de 30 anos. O que é do meu neto não está no chão, está no sangue. E isso nem juiz nenhum pode tirar." Ela chorou. "Eu não sabia, seu Osvaldo. Eu juro. Eu só assinei os papéis que o advogado mandou." O Rafael respirou fundo, olhou para ela e disse: "A gente já sofreu demais por causa de documentos, Fernanda. Vamos resolver isso direito, sem raiva." Saímos dali com o coração apertado, mas com a sensação de que ela não tinha má intenção. De volta para casa, o Rafael ligou para o advogado e explicou tudo. Em poucas horas, o Dr. Elias confirmou.
Isso é apenas uma petição equivocada. Não há validade. Basta apresentar a escritura e o usufruto vitalício registrado. Vai ser indeferido. Mesmo assim, aquela situação mexeu comigo. À noite, sentei na varanda, sozinho, olhando o céu nublado. Pensei na Lourdes, no Arnaldo, na Fernanda, em tudo o que a vida tinha me ensinado. Parece que quando a gente começa a achar que a paz chegou, a vida vem testar se a gente realmente aprendeu a perdoar. Peguei a Bíblia da Lourdes e abri ao acaso. Caiu no Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Fechei o livro e senti uma calma difícil de explicar. Talvez tudo aquilo fosse mais um teste. E pela primeira vez, eu me senti pronto para passar. Na manhã seguinte, fui até o quarto do Gabriel. Ele dormia tranquilo, abraçado a um carrinho de brinquedo. Olhei para aquele menino e pensei, tudo isso é por você, pequeno. Para que um dia entenda que justiça não é vingança, é equilíbrio. Mas enquanto eu dizia isso para mim mesmo, ouvi passos no corredor. Era o Rafael com o celular na mão e o rosto pálido. Pai, tem algo que o senhor precisa ver. Na tela, uma mensagem recém-chegada de um número desconhecido. Só uma frase. O senhor acha mesmo que essa história acabou? Fiquei olhando aquela mensagem por alguns segundos, tentando entender se era uma ameaça, uma brincadeira de mau gosto ou apenas mais uma coincidência entre tantas que vinham acontecendo. O senhor acha mesmo que essa história acabou? Li em voz alta. Rafael passou a mão no rosto, inquieto. Pai, eu não conheço esse número. Não tem foto, não tem nome. Mas olha o horário. Foi mandado às 3 da manhã. Peguei o celular e observei o número. O DDD era de Ribeirão Preto. Respirei fundo. Calma, filho. Às vezes é só alguém querendo confusão. O que não falta no mundo é gente que se alimenta do medo dos outros. Mas, por dentro, eu também sentia aquele incômodo. Uma sensação antiga, parecida com a que antecede uma tempestade. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina. A loja que abrimos juntos começava a andar bem. O movimento aumentava. O Gabriel passava lá depois da escola e ficava brincando com os cabos coloridos e tomadas velhas, fingindo que eram naves espaciais. O Rafael estava animado, com brilho nos olhos de novo. Eu via nele o homem que sempre sonhei que fosse. Trabalhador, justo, presente. A vida parecia finalmente no eixo, mas a mensagem não saía da minha cabeça. A cada toque do celular, eu lembrava dela. A cada ligação desconhecida, o coração acelerava. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto fechávamos a loja, que o telefone tocou novamente. O número era o mesmo. Atendi com voz firme. Alô? Silêncio. Quem tá falando? Nada. Depois de uns segundos, uma voz grave, cansada, disse: O senhor não devia ter mexido no que não era para mexer. E a ligação caiu. Rafael viu meu rosto mudar. Pai, o que foi? Perguntou. Contei. Ele pegou o telefone da minha mão, tentou ligar de volta, mas a linha estava fora de área. Deixa que eu resolvo isso, disse irritado. Filho, não age com raiva, pedi. Quem age com raiva, erra o caminho. Nos dias seguintes, ele tentou rastrear o número, conversar com o advogado, entender se havia algum processo novo. Nada. Nenhum registro. Até que, certa manhã, o Tonico do cartório apareceu na loja. Seu Osvaldo, desculpa incomodar, mas eu achei algo curioso. Uma pessoa veio aqui ontem pedindo cópia de toda a documentação da sua casa. Disse que era a pedido do senhor, mas eu achei estranho e não entreguei. Olhei para ele, surpreso. Quem era? Tonico coçou a cabeça. Um homem alto, magro, cabelo grisalho. Disse que trabalhava para um escritório de advocacia, mas não quis mostrar identificação. Rafael cerrou o punho. Isso tá passando dos limites, pai. Eu respirei fundo. Não, filho. Isso é aviso. A vida sempre manda um último teste antes da bonança. Nessa noite eu não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, com a luz do poste refletindo nas roseiras da Lourdes. Peguei o envelope com a carta dela e li de novo o final. Quando a verdade parecer te perseguir, lembre-se, ela só corre atrás de quem a carrega dentro. Fechei os olhos e deixei o vento soprar o resto da dúvida embora. Na manhã seguinte, decidi ir até o cartório pessoalmente. Pedi para ver o registro completo da casa desde o início. Tonico trouxe uma pasta grossa com carimbos antigos. Fui folheando, página por página, até que algo me chamou a atenção.
Um documento datado de 1982, ano em que eu ainda trabalhava na fábrica. Era uma carta de doação, feita pelo antigo dono do terreno antes de eu comprá-lo. E o nome que aparecia no rodapé me fez sorrir de incredulidade. Arnaldo Ferreira, meu irmão, o mesmo. O Tonico explicou. Parece que o Arnaldo, quando vendeu oficialmente o terreno para o senhor em 1993, já tinha feito um documento anterior doando parte do lote para uma pessoa chamada Lourdes Azevedo. Meu coração bateu mais forte. Então ele deixou metade no nome da minha esposa. Ainda antes do casamento? Tonico assentiu. Ao que tudo indica, sim. Essa doação nunca foi cancelada e foi anexada ao registro principal depois da sua regularização. É como se o Arnaldo tivesse, lá atrás, garantido que metade seria da dona Lourdes. Fiquei alguns segundos em silêncio, assimilando. Então entendi. Tudo aquilo, as cartas, o dinheiro guardado, o testamento silencioso, fazia parte de um círculo que começou décadas antes. Arnaldo não tinha tentado me tirar nada. Tinha tentado garantir, ainda jovem, que eu nunca perdesse tudo. Saí do cartório com o peito leve. Parecia que o passado inteiro finalmente tinha se encaixado. O sol brilhava, e eu olhei para o céu como quem agradece sem precisar dizer palavra. Quando cheguei em casa, o Rafael estava na varanda, o Gabriel brincando com um caminhãozinho. Pai, novidades? Perguntou. Tem, filho. E são boas. Tudo começou lá atrás, antes mesmo de você nascer. E no fim, foi o amor, disfarçado de papel e assinatura, que manteve tudo de pé. Ele sorriu e eu abracei os dois. Ficamos ali, juntos, respirando o mesmo ar que um dia já foi cheio de dor e agora era cheio de vida. À noite, escrevi uma última carta e guardei no mesmo lugar onde a Lourdes deixava as dela. Escrevi: se um dia essa casa mudar de dono, que ela continue sendo abrigo. Porque o que se constrói com amor não se perde, só muda de coração. E antes de dormir, olhei para o céu e disse: missão cumprida, minha velha. A casa está em paz. Se essa história tocou seu coração, comenta aí de onde você está ouvindo. Às vezes, uma história simples como essa pode lembrar alguém que ainda há tempo para perdoar e recomeçar.